E aí, turma, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Então, estou aqui com mais uma videoaula de filosofia, na qual irei continuar o nosso conteúdo referente ao capítulo 8, né, que fala sobre como podemos conhecer. E hoje iremos saber sobre um filósofo muito importante, que fez parte dos estudiosos filósofos empiristas. E o nome dele é David Hume, conhecido como Hume. Então, no tópico que iremos abordar hoje, temos como tema central as impressões sensíveis e a natureza. Estou falando aqui um pouco sobre esse filósofo empirista David Hume. Ele nasceu em 1711 e morreu em 1776. Ele foi um filósofo historiador escocês. Então, David Hume foi um dos principais filósofos da modernidade, no requisito da teoria do conhecimento. Ele vai apresentar uma espécie de teoria de conhecimento empirista, que vai revolucionar de vez o debate. Havia, desde o século VI, entre os empiristas e os racionalistas, um conflito entre eles, como eu já falei, né? O empirismo, ele é contra o racionalismo. Então, esse filósofo, ele está pro lado empirista, né? Então, como todo filósofo, ele tem algo para criticar ou algo para defender sobre a religião. O que é que esse filósofo David Hume ele vai falar sobre a religião? Então, se ele é um filósofo empirista, então lógico que ele vai criar uma crítica, né, contra a religião. E aí ele afirma o seguinte, ó. Ele diz, ou ele considera, que a criação é um mistério. Que criação é essa, pessoal? A criação, né? Desde o início, a gente vem questionando sobre a criação do universo. Então, ele diz que essa criação é um mistério, um enigma. E quanto mais buscamos explicações, mais geramos dúvidas e incertezas. Para ele, a religião era tanto irracional como impraticar. O temor a Deus e ao inferno não exerciam grande influência sobre a conduta das pessoas, como a igreja supõe, né? O pecado mortal, ele afirma que era invenção. Assim também como evitar certos alimentos, né? Como tem algumas religiões que têm alguns costumes, né? Alguma cultura diferente. Então ele diz que esses costumes não passavam de mentira, né? De ilusão. Então, essas exigências de se frequentar rituais das igrejas não passava de algo mentiroso, algo bobo, né, para ele. Então, nada disso é visto como irracional por Hume. Além do mais, ele entende que a religião gera perseguições cruéis, gera também fanatismo, brigas internas, né? As pessoas de uma religião só, por exemplo, católica, eles entram em conflito em si, assim como evangélico e outra qualquer religião, eles entram em conflito em si. Então ele diz que a religião é só para gerar conflito também, tanto interna também como externa, né? Porque se existe só um Deus e porque existem várias religiões, e aí vai gerando brigas externas também. Então, voltando aqui a esse tópico, né, sobre a impressão sensível e a natureza humana. Então, para Hume, entender a natureza humana é essencial e cabe à ciência fazer dela. Então, assim, ele propôs a ciência do homem, uma ciência dedicada aos estudos da natureza humana. Essa ciência deveria estar apoiada na filosofia empirista, que defende que as únicas fontes confiáveis de informações somente poderiam ser realizadas através das experiências e através das observações. E aí ele tem como referência, né, a ciência newtoniana. Então, para Hume ele queria fazer pela filosofia moral o que Newton fez pela filosofia natural. Então ele queria seguir, né, as mesmas regras que a filosofia,
Perdão, ganchei aqui um pouquinho. Então, Hume ele queria fazer da mesma maneira da filosofia natural a filosofia moral, né? Queria seguir as mesmas regras, as mesmas exigências para chegar numa conclusão exata. Outro ponto também, ó, ele afirma que a ciência experimental eram tão úteis à ciência física, que também deveria ser utilizada nos estudos dos homens. Ou seja, ele queria que as ciências físicas experimentais fosse bem utilizada no momento em que estava estudando sobre o ser humano. Ou seja, para tornar algo que não seja duvidoso, para tornar algo confiável. A gente sabe que a experiência ela pode nos comprovar alguma coisa. Quando ela tem algum estudo, ela vai e comprova o resultado daquele estudo. Então, tendo um estudo sobre o homem, da mesma maneira que acontece com a ciência, com uma experiência, também vai nos trazer uma confiança. Hume também afirma que as percepções da mente humana se reduzem, então, a dois gêneros, as impressões e as ideias. Então, vamos ver o que essas impressões e ideias determinadas por David Hume. Então, as impressões, como as sensações, as paixões e as emoções, são mais fortes e nítidas, constituindo uma espécie de dado elementar, imediato, enquanto as ideias são imagem ou cópia das impressões presentes no pensamento ou raciocínio. Ou seja, as impressões são aquelas situações em que sentimos emoções, o amor, o ódio, as emoções. Então, esse aspecto, David Hume ele chama de impressões. E as ideias são as imagens que você está visualizando ali naquele momento. Então, aqui, para entender melhor, né, o que são as impressões e o que são as ideias propostas pelo filósofo David Hume. Então, a impressão, coloquei essa imagem aqui, por exemplo, a paixão no momento que está sentida, né? Você está sentindo uma paixão ali no momento, está perto de uma pessoa e está apaixonada por ela. Então, isso é uma impressão. Agora, depois que você estiver longe dessa pessoa, né, aqui, ficar só pensando nela. Então, isso passa a ser a ideia. Estão entendendo, né? No momento que você está sentindo aquela sensação do amor, do ódio, né? Você está tendo a impressão. Depois que isso passa, não está acontecendo no momento, está só na sua mente, né? O amor, o ódio. Então, isso vai ser a ideia. O mesmo acontece, coloquei aqui o exemplo de uma maçã. A imagem de uma maçã vai gerar em você uma impressão, porque você está vendo ali a maçã no momento. Agora, a palavra maçã, quando alguém lhe diz maçã, aí vem a ideia na sua cabeça, né? Geralmente a maçã é mais vermelha, né? A gente tem costume mais de ver maçã vermelha do que verde. Então, você vai ter uma ideia da maçã ali na sua mente, certo? Então, bem fácil de entender. A impressão é o que você está sentindo ali no momento, que você está vendo, que você está sentindo. E a ideia é aquela ideia que fica fixa na tua cabeça. Quando passa um acontecimento, aí você fica lembrando, nossa, como foi legal, como foi bom aquilo que aconteceu. Então, aquilo que você está lembrando, para o David Hume, são as ideias. E toda essa situaçãozinha aqui que eu expliquei agora contribui para você chegar no conhecimento seguro, verdadeiro. Assim como nós estamos tratando, né, desse conteúdo, desse capítulo que fala sobre como podemos conhecer. Então, essa aqui é uma das maneiras para David Hume chegar ao conhecimento seguro e infalível. E outra situação que David Hume fala também é sobre as ideias simples e as ideias complexas. Então, Hume ele também distingue, né, como eu falei aqui, entre simples e complexo. As impressões ou ideias simples é como ver ou imaginar uma certa tonalidade, por exemplo, de vermelho, né? A gente lembrar de uma tonalidade da cor vermelha não vai nos admitir
que a gente faça a distinção, a separação dessa tonalidade vermelho, certo? E agora as impressões e ideias complexas. Essas ideias complexas ou impressões complexas é como ver, imaginar, por exemplo, uma maçã. Pode ser analisada em suas partes e seus componentes, diferente, né, da ideia do vermelho. Do vermelho a gente não podemos dividir, né, em partes, mas a maçã sim, maçã vermelha, o tamanho da maçã, né, e assim por diante. Aí formam as impressões complexas. Então, falando aqui ainda sobre as ideias simples e complexas. As ideias simples, elas constituem a memória, enquanto as ideias complexas, elas constituem apenas a imaginação. Então, por exemplo, nunca observamos qualquer cavalo alado, mas formamos essa ideia complexa a partir das ideias simples de cavalo. Então, que consiste na memória de ver cavalo e de coisa com asa, que consiste na memória de ver coisas com asa, certo? Então, tudo aquilo que está fixo em sua memória é porque um dia você viu, né? Viu aquela situação e aí passou a ser uma ideia da sua mente. E aí, Hume observa o seguinte, ó. Ele diz o seguinte, que é quando nós entretemos, portanto, de qualquer suspeita de que um termo filosófico seja empregado sem qualquer significado ou ideia, como é muito frequente, precisamos apenas perguntar de que impressão é essa ideia suposta. E se for impossível atribuir qualquer uma, isso vai servir para confirmar a nossa suspeita. E aqui eu tenho um tema bem famoso da crítica de David Hume. É a relação da causa e do efeito, também conhecido como causalidade, certo? Então, para entender a ideia de Hume sobre esse assunto, é preciso ter em conta os conceitos de causalidade e de necessidade. Então, pessoal, tradicionalmente, os filósofos e cientistas ocidentais, eles acreditavam que para conhecer algo plenamente é preciso conhecer a causa da qual ele necessariamente depende. Ou seja, se alguma situação acontece naquele momento, é porque houve uma causa, né? Então, aqui, para a maioria das pessoas, toda mudança ocorrida na natureza tem uma causa, né? Então, tudo é gerado por uma causa e nada por acaso. Né, como a gente costuma falar, foi por acaso. David argumenta que tal conhecimento é impossível. Ele observa que a relação causal é a base para todos os conhecimentos racionais. Então, para ele, a maioria das pessoas, toda mudança ocorrida na natureza tem uma causa. Então, pode-se afirmar, por exemplo, coloquei aqui a imagem, que a queda de uma árvore é causada por um raio ou a elevação do nível de um rio decorrente do aumento das chuvas em determinado período, né? Então, a queda dessa árvore, ela foi causada, por exemplo, por um raio, né? Ou por chuvas em determinado período que fez essa árvore cair, né? Então houve uma causa para ela cair, né? E essa causa causou outro prejuízo. Podemos ver aqui, né? Um carro embaixo dessa árvore. Então, o prejuízo desse carro, ele foi causado pela queda dessa árvore, que a queda dessa árvore foi causada por outra situação, certo? Então, estão entendendo, né? Esse princípio que eu tô falando aqui, da causalidade, que tudo acontece por uma causa, né? David Hume, ele criou, né, essa teoria chamada causalidade. Outro exemplo que eu coloquei aqui, ó, sobre a experiência pode nos informar de uma conjunção constante entre dois eventos, né? Então, uma experiência, ela pode nos informar uma conjunção que acontece entre dois eventos. Então, por exemplo, sabemos que todas as vezes que aproximamos nossa mão de uma chama, por exemplo, temos a sensação de calor, né? E aí recordamos que essa conjunção entre a chama e o calor, ela sempre se repete.
Então, aqui, ó, a ideia de causa e efeito, então, é derivada da experiência de impressões particulares, que sempre se apresentam em conjunção, tal como o fogo e tal como o calor. Ou seja, então, foram a junção aqui do fogo, né, com a minha mão, que aí foi gerado um calor, né? Então eu tive o conhecimento aqui do calor, que quando eu colocar a mão no fogo, eu vou sentir esse calor. Uma criança que não tem um bom entendimento, né? Ela tá ali adquirindo conhecimento. E sabe que a mente de uma criança não é como a mente do adulto. E aí a criança, ela faz alguns atos que ela pode cair, por exemplo, né? Cair, colocar a mão em alguma coisa quente, por exemplo, até o fogo, né? E ela se queimar, pode ter certeza que ela não vai querer mais colocar a mão no fogo, né? Então foi através dessa experiência que ela teve, né? Através dessa conjunção, dessa causalidade, que ela teve o entendimento que se ela colocar a mão no fogo ou ela chegar perto do fogo, ela pode se queimar. Entenderam? Então, galera, era só isso até aqui. Então, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição para esclarecer a sua dúvida, tá ok? Então, na próxima aula, nós estaremos com as revisões do conteúdo do capítulo 8, certo? Como na próxima terça ainda não tem iniciado as avaliações, e sim vai iniciar apenas quarta-feira, então terça-feira ainda temos aula. Então irei fazer uma videoconferência para podermos revisar o conteúdo para vocês estar para avaliação, tá ok? Então desejo a vocês tudo de bom, um grande abraço e até a próxima. Fiquem com Deus. Cause his name is Jonah, and I'm so good with that. He taught me love, he taught me patience.